Nós sabemos que os desenhos animados é algo voltado para o público infantil, que a gente não espera nada assustado deles. Porém, os desenhos mais antigos, e pelo menos na época entre 2015 para baixo, nós percebemos que alguns desenhos apresentavam uns personagens extremamente assustadores, personagens esses que muita gente morria de medo quando era criança de que passasse esse episódio e esse personagem aparecesse. Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns personagens que são realmente bastante assustadores, velho. Personagens que até passam um ar de medo quando você assiste. E realmente é compreensível, porque existem personagens que você olha, você realmente passa um ar realmente macabro, velho. Que se você pegar só esse personagem, você não diria que faz parte desse desenho. Hoje nós vamos falar sobre esses personagens assustadores e por que passa esse ar realmente de medo que as pessoas sentem quando veem esses personagens. Mas é claro, eu já peço que você já dê seu likezão, que ajuda demais esse canal a crescer. Obrigado por tudo, vamos iniciar esse vídeo. Bora lá. Ele, Meninas Superpoderosas. Eu, por incrível que pareça, eu nunca assisti o Ele, mas existe gente que realmente já ouvi falar sobre o Ele e que é um ser bizarro e um ser extremamente assustador. Para começar, para quem não sabe a história do Ele, ou para quem nunca assistiu as Meninas Superpoderosas, ele deveria ser o próprio demônio, como podemos assim dizer, e que como eram voltados para o público infantil, eles não poderiam falar pelo seu nome explícito, logo chamavam ele de Ele. Ele, no caso, o ser de baixo. Ele, cara, ele totalmente bizarro, velho. Um ser extremamente doentio e tem uma voz, inclusive, a gente deve dar uns parabéns para o Brinks, que dublou esse personagem. Porém, um ser extremamente bizarro, velho. Que ele tem um sorriso macabro e uns olhos extremamente, tipo assim, que ficam procurando pela tela. E é um ser extremamente bizarro. Eu já assisti alguns episódios com relação a ele, porém não um episódio que passava na TV aberta, mas sim, eu já vi uns episódios quando eu fui procurar esse personagem, eu acabei encontrando ele. E cara, realmente, para um público infantil, ainda mais para quem assiste a Meninas Superpoderosas, que era um desenho realmente separado, algo que alguém, tipo assim, não pensaria em como colocar alguém tão separado, tão realmente específico como ele no desenho das Meninas Superpoderosas. Se você comparar ele com os outros vilões que tem nesse desenho, se torna até descomunal, quão bizarro esse personagem se torna, velho. Ainda mais porque praticamente ele não pode ser derrotado, ele sempre está ali observando. E o detalhe é esse que torna ele mais assustador. Ele sempre está observando e ele sempre está olhando. Ou seja, talvez ele esteja até observando no episódio em que ele realmente não apareceu, mas ele está ali olhando o que se passa e o que está acontecendo. E às vezes ele de vez em quando aparece para falar o que aconteceu e desaparecer de novo. A maneira segura de se referir a esse rei das trevas é simplesmente como ele. O sequestro de Pluto. Esse daqui passou com Mickey Mouse lá de preto e branco há muito tempo atrás. E eu assisti esse episódio, procuro desenhos antigos para me assistir. E esse de fato é bastante assustador. Para começar, o Pluto é sequestrado por um cara que, tipo, ele tem uma palavra meio que, como uma linguagem meio, como posso dizer, diferente. E ele acaba sequestrando o Pluto para fazer experimento com ele. Para começar, o experimento já começa bizarro, porque diferente dos experimentos comuns de secagem e tal, ele se torna muito assustador quando ele realmente tenta de fato fazer isso com o Pluto, velho, com o cachorro. E o Pluto tentando se soltar dele, e o Mickey vai atrás, encontra uma casa extremamente abandonada. E lá um monte de coisas bizarras começam a acontecer, onde toda a casa tenta acabar sequestrando, capturando, até tentar matando o Mickey dentro daquela casa abandonada. E tudo lá se torna realmente assustador, porque é um desenho em preto e branco, e também lá tudo, os sons são medicamente medidos para se tornar mais assustador e mais bizarro. Naquela época, embora seja um conteúdo para criança, realmente é bastante assustador, como o fato de toda a casa se volta para você sempre perceber que tem um olhinho ali observando o Mickey andando, sempre tem algo acontecendo por baixo dos panos, sempre tem algo ali observando ele fazer alguma coisa e o Mickey não percebe. Isso passa um ar de agonia, angústia, até que no final, embora a gente saiba que isso vai se dar bem, né, ele acaba salvando o Pluto no final, mas ainda assim não deixa de ser bastante assustador e agoniante assistir esse episódio do Mickey. Homem-Anta, Histórias Assombradas. Esse daqui é um dos meus desenhos favoritos, né? Inclusive muitas pessoas não gostam tanto, sentem um certo medo dele. Eu acho um dos desenhos favoritos, vai se falar um meu desenho favorito, que é os Histórias Assombradas. E eles eu tenho que classificar aqui um personagem que realmente me deu uma certa curiosidade e medo com relação a ele, que no caso é o Homem-Anta. Para começar, você realmente nota que esse personagem surgiu num episódio bastante específico.
era uma baile de formatura onde tinha uma lenda de um menino com máscara que acaba meio que sujando a roupa das pessoas. E é claro, né, no sentido meio que mais para um público infantil, mas como esse personagem é apresentado, que é assustador, para começar, ele é apresentado como um fato, uma história de terror mesmo, onde eles tentam encontrar quem é esse ser e ele sai meio que sujando a roupa das pessoas e ele não aparece até o final do episódio. Realmente, se você assistir, você vai sentir uma certa tensão, um certo medo com relação a esse personagem, ainda mais pelo medo que as pessoas sentem com relação a ele. E ele se torna mais assustador no próprio episódio, quando ele só aparece no finalzinho, velho. E até lá existe um clima extremamente de tensão, onde as pessoas de fato não conseguem saber quem é esse menino mascarado até no final do episódio. Dango Balango. Esse daqui muitas pessoas têm um certo medo do Dango Balango. Era um desenho que eu gostava bastante também. Era um desenho que participou da minha infância. E Dango Balango não é um personagem em si, mas a abertura de Dango Balango, que muitas pessoas sentem medo, é uma... Cara, para um desenho infantil, ele passa como uma música muito macabra, um som, uma voz grossa com tambores e tal. E realmente, embora a música seja bastante rimando e complexa para um público infantil, muitas pessoas sentem um certo medo com relação a este episódio por conta, cara, dessa abertura. Realmente é bastante bizarro se você for para assistir quando você é criança. Por falar nisso, eu gostava bastante dessa abertura, mas até hoje muitas pessoas comentam com relação a esse desenho que sentem bastante medo desta abertura de Dango Balango. O velho em Beat Bop. Beat Bop é um desenho mais antigo até, eu acho que até que o Mickey. E Beat Bop, velho, é um desenho para maiores. Não sei se você sabe, mas é um desenho voltado para um público um pouquinho mais adulto. Beat Bop era conhecido, cara, e este episódio específico é bem mais assustador do que você pode imaginar e bem mais pesado. Para começar, ela chega numa vila e tá todo mundo fugindo de um velho que ficou nas montanhas e ele meio que pega pessoas e mulheres para fazerem coisas, sabe? Aquelas coisas ilícitas, coisas que eu não posso falar aqui, contra a vontade da pessoa. E ela, obviamente, vai pra lá e ela acaba encontrando esse velho. Ele é realmente assustador, bizarro. Ele fica olhando pra ela, ele até chega a tirar a roupa dela. Inclusive, ela começa a correr e isso cria uma sensação de tensão e medo com relação a esse personagem que é extremamente macabro, velho. Ele fica sorrindo, babando. É realmente um personagem bastante assustador se você for assistir esse episódio. E quando lá pro finalzinho ela consegue atrair ele pra fora da caverna e lá pra debaixo da montanha, o pessoal acaba meio que acabando com ele. Como eu disse, era um público maior de idade em uma época extremamente antiga, onde não havia muita questão ali para o público infantil. Então aquele desenho se torna mais assustador quando você entende o conteúdo real dele e os possíveis duplos sentidos que ele passa. Realmente é bastante assustador e bizarro assistir este episódio. Morcego, Pica-Pau. Eu deixo esse daqui por último porque é o mais assustador na minha concepção. Esse daqui é o que eu mais tive medo. Pra quem não sabe, eu assisti Pica-Pau muito quando eu era criança. E este desenho realmente, velho, este episódio em si é bastante bizarro. Pra começar, a sirene que toca no começo do episódio já anuncia o que vai acontecer, porque é bastante macabro este episódio mesmo. Ele passava de vez em quando e, cara, este personagem, esse morcego, é bastante bizarro. Pra começar, ele não fala nada e o sorriso dele é extremamente macabro. Ele atrai o Pica-Pau pra sua casa, que também não é algo muito convidativo, mas o Pica-Pau vai. E lá, velho, acontece todo tipo de coisa pra ele tentar recuperar a fórmula secreta que ele queria. E no caso, o Pica-Pau não deixa. Mas até lá, muitas coisas assustadoras acontecem lá. E principalmente a cara desse personagem, velho. Ele consegue se mover para todas as direções e o Pica-Pau não consegue encontrá-lo. E isso também cria uma sensação de tensão e medo. Ainda mais pelo sorriso macabro que esse personagem tem. Realmente, você não vai querer encontrar este personagem na sua sala quando você estiver dormindo à noite. É algo bizarro e até fácil de se sonhar à noite quando você olha bastante atenção neste personagem, que é bastante assustador. E por incrível que pareça, ele só apareceu uma vez em um único episódio específico do Pica-Pau. E este daqui são os personagens que são bastante assustadores nos desenhos animados. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já dê seu like. Algum deles fez parte da sua infância, te marcou com medo realmente bastante tremendo? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui o seu like também se você gostou desse vídeo. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.